Um me post-apocalíptico Shelter Capítulo 1, Drones Die Survival Game Autor, Kati 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 Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Bem-vindo ao Drones Die Survival Game. Como você pode ver, você chegou a um lugar estranho. A sobrevivência é o seu único objetivo. Para sobreviver, certifique-se de manter os seguintes pontos-chave em mente. 1. O desastre será atualizado periodicamente e todos os sobreviventes receberão um aviso 7 dias antes da atualização. 2. Não coloque sua casa segura sem pensar, pois encontrar um local ideal para colocá-la aumentará suas chances de sobrevivência. 3. Perigo e oportunidade coexistem. Suprimentos de sobrevivência podem ser encontrados na natureza, mas também mutantes perigosos. Mate os mutantes para receber uma surpresa. 4. A chave para a sobrevivência é obter o máximo possível de itens de sobrevivência. 5. Depois que a casa segura é colocada, ela não pode mais ser movida. Você pode optar por colocá-lo acima ou no subsolo na primeira vez que o colocar. 6. Se você se deparar com sua própria espécie, parabéns, você pode formar uma aliança, negociar ou saquear os suprimentos suados uns dos outros. 7. Ao focar, você pode abrir o painel do jogo e explorar mais recursos. 8. Não se preocupe com os idosos e crianças, eles serão enviados muito mais tarde do que você. A prioridade será dada aos seus parentes. Bom jogo. Um vasto e infinito trecho de deserto. Suma examinou o manual de sobrevivência em sua mão com uma carranca no rosto. Havia minúsculas letras pretas flutuando na primeira página e, quando ele virou para a segunda página, uma luz ofuscante disparou dela. Quando a luz diminuiu, o manual havia desaparecido e foi substituído por um conjunto de armadura de tartaruga brilhante. Jogo de sobrevivência do juízo final, hein? Vendo uma tela azul seguindo sua visão enquanto balançava diante de seus olhos, Suma aceitou seu destino imediatamente. Em 22 de dezembro de 2022, ninguém esperava que a profecia maia se tornasse realidade tão repentinamente após um atraso de 10 anos. Explosões solares irromperam, asteroides atingiram a Terra e, enquanto observava chamas monstruosas atingirem a Terra, Suma desmaiou. Quando ele acordou, ele já estava neste lugar, casa segura. 1. Se você optar por colocá-lo no chão, pode formar uma casa de madeira de 120 metros quadrados. Tem fraca resistência a desastres, mas grande potencial de desenvolvimento. 2. Se você optar por colocá-lo no subsolo, pode formar um poço subterrâneo de 100 metros quadrados com altura de até 4 metros. Tem fraca resistência a desastres e baixo potencial de desenvolvimento. Pegando a armadura de tartaruga e examinando-a cuidadosamente, Sumo notou 2 cordas de minúsculas letras pretas gravadas nela. Depois de dar uma rápida olhada no deserto ao seu redor, ele decidiu não colocar sua casa segura ali mesmo no local. Sumo relembrou as dicas anteriores e se concentrou, abrindo o painel do jogo. Era semelhante ao sistema de um videogame. Havia várias opções diferentes no painel. Converse, troque, crie, item. No canto superior direito do painel havia um ícone que mostrava o número de dias. 5 dias. Quando Sumo se concentrou no números, uma linha de prompts de texto apareceu. Contagem regressiva para o próximo surto de evento de desastre. 5 dias. Evento de desastre. Proteção de iniciante. Chuva ácida. Mais 5 dias até uma chuva ácida. Ainda bem que escolhi não estabelecer a base imediatamente. O rosto de Sumo ficou um pouco solene quando seu olhar mudou para o botão de bate-papo. A página transformada. 2 novos botões apareceram. Eles eram Canal Mundial e Canal Regional, respectivamente. Ele entrou primeiro no World Channel. Eu não estava no refúgio há pouco. Como estou de repente neste buraco do inferno? Tem um leão perto de mim. Ajuda. Está de olho em mim. O fim da humanidade chegou. Ah, todo mundo vai morrer.
Todos os outros também têm apenas uma casa segura que você pode colocar. Linhas e mais linhas de diálogos deslizavam. Sumo notou um pequeno ícone de trompete ao lado do botão de bate-papo, que foi seguido pelo número 1, trompete. No início do jogo, você só pode publicar uma mensagem por dia no canal mundial. Cada vez que você sobreviver a um desastre, receberá mais um em sua contagem de trompete. Para conversar sem restrições, você pode entrar no canal regional. Eles estão tentando impedir que os jogadores se unam. Ou eles estão restringindo a força nacional? O olhar de Sumo se desviou para longe. Com base nas informações atuais que ele tinha, ele entendeu que todos estavam presos no deserto e todos começaram da mesma maneira, começando na casa segura. Com apenas uma mensagem por dia, nem mesmo um aparato de Estado poderia reunir pessoas suficientes para iniciar um desenvolvimento. Além do mais, ninguém sabe o quão grande este lugar realmente é. Sumo saiu do World Channel. Depois, entrou no canal regional para dar uma olhada. Como uma sala de bate-papo do Telegram, o número na guia dos membros mostrava 1000. Todos na sala de bate-papo usavam suas fotos reais como avatares e seus apelidos eram uma combinação de seus nomes e altura. O deserto é o único terreno aqui. Alguém tem uma fonte de água por perto. Estou morrendo de sede. Não coloque a casa segura no subsolo. Caramba! Isso é uma armadilha. Sem iluminação, sem ventilação, sem drenagem. Quando vier a chuva ácida, ficar dentro de casa será como se abrigar em um túmulo. Não desistam, pessoal. Abra a página de criação. Os jogadores de Minecraft devem estar em êxtase. Além disso, priorize a escolha de terrenos altos para colocar sua casa segura. Não acredito que ninguém no mundo inteiro encontrou um lugar perto de uma fonte de água para colocar sua casa segura. Isto é ultrajante. Depois de observar silenciosamente por alguns minutos e coletar algumas informações úteis, Sumo saiu da sala. A primeira onda do Survival Game visava eliminar idosos e crianças, deixando apenas jovens fortes para trás. Excluindo o punhado que nunca passou por dificuldades desde a infância, a maioria das pessoas já havia começado a agir para se salvar. No entanto, também houve alguns que foram ousados e curiosos o suficiente para já colocar sua casa segura, forçando-os a ficarem presos no mesmo local até agora. Em seguida, Sumo verificou a função de negociação. A plataforma de negociação oferecia um caminho para os jogadores trocarem itens. As regras de negociação eram justas e os jogadores tinham a liberdade de dar seus itens a jogadores designados. A função de negociação também deu origem a uma função de leilão. Nenhuma taxa de intermediário foi cobrada. Abra a página de criação. Sumo olhou para outra função, Zooji. Era uma página inteira que preenchia a tela. Tabuleiro de madeira, madeira 01, caixa de madeira, madeira 04, carvão, madeira 01, fonte de fogo, pá comum, madeira 02, ferro 02. Mais de uma dúzia de itens básicos foram listados, cada um exigindo materiais diferentes para sintetizar. Claramente, reunir e criar materiais foi especialmente importante no jogo de sobrevivência. Ele lançou seu olhar para a função final, itens. Ao colocar a casa segura em seu inventário e recuperá-la novamente concentrando-se, Sumo teve uma ideia geral sobre as funções básicas do jogo. Tenho que me apressar e escolher um local para colocar minha casa segura. Vendo que o sol havia nascido diretamente acima de sua cabeça, Sumo congelou e rapidamente olhou ao seu redor. A grande planície sem fim era decorada com plantas desconhecidas que tinham cerca de metade da altura de um ser humano. Havia também alguma erva daninha no chão, e o lugar não parecia mais tão estéril. Tanto quanto os olhos podiam ver, ele não conseguia distinguir um traço de um rio ou lago. Acho que só posso escolher um terreno alto para minha casa segura. Afastou-se do local onde chegou, deitando-se no chão de vez em quando para examinar o terreno. Eventualmente, Sumo escolheu uma pequena duna de areia. Depois de recuperar a armadura de tartaruga do Safe House, as opções apareceram mais uma vez. Acima do solo ou no subsolo. A primeira opção era uma casa de madeira acima do solo.
Esta foi provavelmente a opção mais comum que poderia levar qualquer um com segurança através do desastre inicial sem ter que se preocupar com os desenvolvimentos subsequentes. Se alguém pudesse continuar a expandir a terra ao lado da casa segura em desenvolvimentos subsequentes, ela poderia até evoluir para uma cidade eventualmente. O metrô era outra opção. Essa escolha fornecia segurança natural contra, digamos, ondas ferozes, frio e desastres semelhantes. Ele forneceu um certo grau de segurança contra desastres que podem ser extremamente difíceis de enfrentar se você estiver acima do solo, mas são inofensivos se você estiver no subsolo. Por outro lado, se ele não pudesse construir um bom sistema de drenagem subterrânea antes do desastre da chuva ácida, seria uma catástrofe. Sumo refletiu sobre isso por algum tempo. Se a primeira opção focava principalmente no desenvolvimento do potencial, em seguida, a segunda opção se concentrou principalmente em segurança e proteção. Na maioria dos casos, estar um passo à frente em um mundo pós-apocalíptico era crítico. Depois de um tropeço inicial, haveria problemas surgindo em desenvolvimentos subsequentes. Chuva ácida. Terras altas. O potencial de desenvolvimento é crucial. Portanto, eu escolho. Sumo balançou a cabeça enquanto brincava com a armadura de tartaruga em suas mãos, escolhendo a segunda opção resolutamente. Você selecionou um abrigo subterrâneo. No processo de geração de terreno, a armadura de tartaruga emanava um brilho carmesim, saltando de suas mãos e caindo no chão. À medida que o brilho se intensificava, as pedras da duna gradualmente derreteram e foram substituídas por uma grande mudança no terreno. O terreno ligeiramente inclinado tornou-se ainda mais íngreme, como uma colina saliente. Conforme o brilho carmesim desaparecia, uma porta de madeira cravada no chão se materializou diante dos olhos de Sumo. Parabéns, o abrigo subterrâneo foi gerado. As propriedades atuais do abrigo podem ser visualizadas no painel. Ding. Foi detectado que o hospedeiro possui um abrigo completo. Você gostaria de se vincular ao sistema de sobrevivência do juízo final? Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 2 Abrigo. A esperança de uma atualização. Você gostaria de amarrar? Quando a voz mecânica desconhecida soou pela segunda vez, Sumo voltou a si e respondeu rapidamente. Sim. Encadernação em andamento. 0,1%, 0,2%. Vários raios de brilho verde ilusório se espalharam sob os pés de Sumo e se estenderam para longe. Quando atingiu o limite máximo, os raios de luz retornaram e o status do progresso aumentou em 0,1%. Enquanto o processo de encadernação prosseguia, Sumo abriu a porta de madeira e espiou. Além da porta de madeira havia um lance de escadas de barro. Ele desceu as escadas e, depois de contar mentalmente até 15, tudo de repente ficou claro e brilhante diante dele. Auxiliado pela fraca luz do dia que entrava pela entrada da caverna, Sumo pôde distinguir aproximadamente a estrutura interna. O chão e o teto que foram montados com tábuas de madeira formaram uma base sólida para garantir que o enorme poço subterrâneo não desmoronasse. Fiz a escolha certa. Sumo ficou encantado. Escolher a opção acima do solo certamente teve suas vantagens em termos de conveniência nos estágios iniciais de desenvolvimento. No entanto, ele manteve uma coisa em mente: com as ferramentas disponíveis na página de criação, não foi difícil construir uma casa acima do solo. Por outro lado, construir um abrigo no subsolo não exigiria apenas ferramentas avançadas, mas também uma quantidade considerável de conhecimento de construção para garantir a estabilidade da estrutura subterrânea. Sem isso, se ele cavasse um abrigo subterrâneo sem pensar e ele desabasse repentinamente uma noite, ele chutaria o balde sem nem saber o que aconteceu. Vendo que a barra de progresso obrigatória do Doomsday Survival System ainda estava subindo lentamente, Sumo sentou-se na escada para economizar um pouco de energia enquanto puxava o painel de bate-papo. Talvez outros também tivessem o chamado Doomsday Survival System. Depois de navegar brevemente pelo canal mundial, ele abriu o canal regional para dar uma olhada. Ninguém mencionou nada sobre isso. Pelo que parece,
Sou o único com 2 sistemas. Sumo chegou a esta conclusão. Neste momento nos canais mundiais e regionais, a maioria das pessoas que deixaram comentários optou por construir seu abrigo acima do solo, enquanto a minoria escolheu o subsolo. No entanto, aqueles que escolheram o subsolo apenas gastaram 1 ou 2 frases curtas reclamando sobre o terrível estado de estar no subsolo antes de passar para o tópico de troca de suprimentos. Sem uma referência, e sem saber o que eram aqueles suprimentos, Sumo não teve escolha a não ser continuar esperando por agora. Felizmente, a barra de progresso estava subindo constantemente. Depois de pouco mais de 10 minutos, o brilho verde finalmente parou de sondar e, quando voltou para o lado de Sumo pela última vez, a voz nítida e clara do sistema soou. O Dronsdai Survival System foi vinculado com sucesso. Recompensa de ligação inicial, 100 pontos de sobrevivência. Examinando o ambiente de sobrevivência do hospedeiro. Avaliação do ponto de sobrevivência em andamento. Você ganhou 5 pontos de sobrevivência hoje. Cálculo final. Você ganhou um total de 105 pontos de sobrevivência hoje. Pontos de sobrevivência restantes, 105 pontos. Quando o prompt soou, um grande pedaço de memórias fragmentadas e informações foram transmitidas para ele. Aparentemente, o Dronsdai Survival System era algo com o qual ele já podia se ligar quando estava na Terra anteriormente. Infelizmente, devido à sua força individual limitada, Sumo não teve escolha a não ser entrar nos abrigos oficiais para se refugiar. Portanto, ele nunca teve a chance de cavar um abrigo pessoal e, portanto, perdeu a vinculação do sistema. Neste mundo, no entanto, se o Survival Game Panel pudesse ser considerado um painel de jogo que todos possuíam e usavam, então o Dronsdai Survival System era um modificador ao qual apenas Sumo tinha acesso. Conforme exibido no Dronsdai Survival System, cada dia de sobrevivência lhe renderia uma certa quantidade de pontos de sobrevivência. Os pontos de sobrevivência eram semelhantes aos pontos de jogo e não podiam ser trocados por mercadorias diretamente. Sua função era semelhante à função de atualização de itens frequentemente vista em jogos, embora com categorias de atualização mais abrangentes. À medida que aprendia mais e mais sobre isso, Sumo se forçou a conter sua empolgação e fixou os olhos na humilde base de sobrevivência subterrânea, abrigo pessoal, proprietário, Sumo espaço, 100 m2, 4,2 metros de altura, nível de integridade. 100% instalações. N. A introdução. Um abrigo extremamente básico sem quaisquer instalações de sobrevivência. Serve como um pequeno túmulo no mundo pós-apocalíptico, na melhor das hipóteses. Ao ver a introdução no painel, o coração de Sumo disparou. Ele se virou para olhar o único item no abrigo, a porta de madeira, porta principal do abrigo. Refeito, leve anti-roubo, leve à prova de radiação. Primeira opção de atualização: aumente a espessura da porta de madeira. Aumente as propriedades sólidas da madeira para ser levemente à prova de fogo e à prova d'água. 10. Segunda opção de atualização: mude o material da porta. Atualize a porta de madeira para a porta de pedra. Aumente a durabilidade e os outros atributos substancialmente. 60. Comentário: você não está pensando em sobreviver ao mundo pós-apocalíptico com uma porta de madeira, está? Depois de observar por um tempo, Sumo fez o possível para resolver os procedimentos de uso do Dronsdai Survival System. Além de depender puramente de pontos de sobrevivência para atualizar o sistema, os usuários podem fornecer materiais, o que pode reduzir bastante o número de pontos de sobrevivência necessários para uma atualização. Por exemplo, para atualizar uma porta de madeira para uma porta de pedra, se ele pudesse fornecer 10 unidades de pedras e 2 unidades de madeira, os pontos de sobrevivência necessários para a atualização seriam reduzidos para apenas 5 pontos. Os pontos de sobrevivência poderiam ser usados para substituir praticamente qualquer material, mas a conversão certamente não era tão eficiente quanto ter a matéria genuína. Portanto, desde que ele pudesse fornecer uma quantidade adequada de material semelhante, com os pontos de sobrevivência apenas auxiliando na transformação e assimilação,
o consumo geral seria bastante reduzido. Agora que ele tinha uma compreensão aproximada dos mecanismos, a sensação imediata de pânico e pressão pela sobrevivência que pesava na mente de Sumo finalmente diminuiu significativamente. Quero fazer um abrigo resistente antes que mamãe, papai e irmã sejam enviados. Mas antes disso, preciso primeiro resolver o problema com os suprimentos. Sumo cerrou os punhos imperceptivelmente e seguiu as escadas para fora do abrigo. Água potável e comida eram as principais questões com as quais ele deveria se preocupar. Felizmente, com a ajuda do Survival System, Sumo já tinha um plano de desenvolvimento em mente. Ele primeiro caminhou até uma pequena árvore e usou seu peso corporal para quebrar um galho. Depois de armazená-lo em seu inventário, houve um prompt, madeira mais um. Em seguida, Sumo procurou pedras sólidas no chão e depositou pedras de vários tamanhos no inventário. Em pouco tempo, ele recebeu outra notificação, pedras mais um. Isso realmente é como um jogo. Não que eu me importe, no entanto. Pelo menos minha força física não é pior do que qualquer outra pessoa durante os estágios iniciais. Ele parou de pensar no fato de que a realidade estava tão perto de ser totalmente gamificada. Em seguida, ele queria testar a função de criação. Abre o painel de criação. A interface transformada, machado de pedra, normal, madeira 1-1, pedra 1-1. Os materiais que ele tinha em mãos se encaixavam nos critérios. Machado de pedra foi selecionado. Confirmação para construir, registro, madeira -1, pedra -1, gravar. O machado de pedra, normal, foi criado com sucesso. Um machado de pedra do comprimento de seu antebraço apareceu na mão de Sumo. O próprio machado era feito de madeira bruta, possuindo fricção suficiente para garantir uma pegada firme. A cabeça do machado tinha formato de cunha e era bem polida, lisa e afiada. Machado de pedra, normal, uma cabeça de machado 9 não usada. Comprimento atual de 60 centímetros. Com este item, a coleta de madeira será muito mais fácil. Nada mal. Sumo gesticulou várias vezes. A nitidez do machado de pedra certamente não era comparável a um machado de ferro, mas tê-lo tornaria muito mais fácil cortar árvores. O caminho para a riqueza começou com o corte de árvores. Lutando contra sua sede crescente sob o sol intensamente quente, Sumo cortou 15 unidades de madeira e 4 unidades de fibra vegetal antes de retornar ao abrigo subterrâneo em seu caminho inicial. O frio subterrâneo aliviou um pouco o calor, mas os protestos de sua garganta ressecada ainda deixavam Sumo ansioso. Uma pessoa pode sobreviver até 7 dias sem comida, mas apenas 3 dias sem água. Especialmente após o trabalho extenuante, ele poderia muito bem morrer de sede no deserto depois de 2 dias sem beber água. Preciso aprender a construir ferramentas que possam recuperar água. Vamos primeiro tentar usar materiais para construir um dispositivo simples de extração de água e depois ver se o sistema pode ser atualizado. Depois de descansar um pouco para recuperar as forças, Sumo foi até um ponto do abrigo iluminado pela luz do dia e começou a usar o machado de pedra em suas mãos para demolir o chão. Sem bater nas tábuas do assoalho ao redor, ele cuidadosamente removeu um pedaço e tirou um pouco de madeira. Ele usou 4 unidades de madeira para criar um balde de madeira. Imediatamente depois disso, ele usou outra unidade de madeira para criar uma vara de madeira, 2 unidades de madeira para criar uma pá de madeira e, finalmente, 2 unidades de fibra vegetal para criar uma corda de cânhamo. Um conjunto de ferramentas foi criado. Sumo pegou a pá de madeira e começou a cavar o novo buraco no chão. Foi mais fácil do que ele pensava. Com a ajuda de ferramentas, ele conseguia arrancar uma quantidade considerável de terra toda vez que cavava o solo com a pá de madeira. Somente quando terminou de cavar um buraco grande o suficiente para caber no balde, Sumo parou de trabalhar e começou a montar as ferramentas que havia criado anteriormente. Ele abaixou o balde de madeira no poço, a vara de madeira pendurada entre as 2 tábuas adjacentes do piso e a corda de cânhamo amarrando o balde de madeira e a vara. Então, ele se concentrou e o prompt do sistema de sobrevivência apareceu: extrator de água de poço.
Eficiência atual, 0 ml. Dia primeira opção de atualização, atualize o material do balde, aumente o volume do balde e aumente a função de vedação para que a água potável permaneça fresca por um período muito mais longo. Consumo de atualização, 20 pontos de sobrevivência. Segunda opção de atualização, cavar um poço mais profundo para aumentar a eficiência da extração de água. Consumo de atualização, 130 pontos de sobrevivência. Comentário: um poço e um balde. Você realmente acha que pode colher água de poço com esse seu cérebro? Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 3, Crise da água potável. Primeira atualização. Eu serei amaldiçoado. É realmente plausível. Sumo deu um suspiro de alívio ao ler a segunda opção fornecida pelo sistema. Ignorando os comentários sarcásticos, o rosto de Sumo estava cheio de emoção. Os poços de água na cidade podem ser raros, mas muitos lugares no interior ainda usavam poços primitivos mesmo em 2022. Antes de escolher um local para poços comuns, era importante observar a topografia do terreno. Era melhor escolher uma área baixa onde a água pudesse se acumular antes de perfurar um poço usando ferramentas modernas. No entanto, agora que Sumo tinha o sistema de sobrevivência, tudo o que ela precisava fazer era construir um modelo aproximado do item e seus pontos de sobrevivência cuidariam do resto. Ele encontrou um novo raio de esperança. Sumo começou a estudar a opção de melhorar o poço de água. Se ele o atualizasse sem fornecer nenhuma entrada, custaria a ele 130 pontos de sobrevivência. Com a eficiência atual de ganhar 5 pontos de sobrevivência por dia, levaria pelo menos mais 5 dias para coletar pontos de sobrevivência suficientes. A essa altura, ele já teria morrido de sede há muito tempo. Ficar sentado esperando para atingir a quantidade alvo de pontos de sobrevivência foi, sem dúvida, uma opção tola. Sumo riu e pensou em um plano. Eu posso fornecer materiais para atualização. Sumo tocou na opção de atualização 2 com sua mente e rapidamente recebeu a lista de 2 dos materiais necessários para a atualização que ele poderia fornecer atualmente: 10 unidades de pedras e 6 unidades de fibra vegetal. Sumo pegou seu machado de pedra e sentiu como se estivesse cheio de energia enquanto trotava pela porta principal do abrigo e começava a coletar suprimentos. Ele arrancou as folhas das árvores e pegou pedras. Uma vez que ele finalmente reuniu recursos suficientes meia hora depois, Sumo voltou ao abrigo mais uma vez. Agora, os pontos de sobrevivência necessários para a atualização caíram para 75. Opção 2, selecionada. O brilho verde emergiu sob os pés de Sumo, integrando-se gradualmente com o poço. De seu campo de visão, o poço foi ficando cada vez mais fundo, e até mesmo o balde de madeira desapareceu de vista junto com o terreno à medida que descia mais. Várias unidades de fibra vegetal que foram usadas para criar corda de cânhamo começaram a se estender para baixo junto com o balde de madeira. As pilhas de pedras no chão desapareceram rapidamente. Como todos os suprimentos foram consumidos, houve um estalo alto e o brilho verde voltou ao corpo de Sumo mais uma vez. Ele lançou seu olhar para o poço de água e um novo atributo surgiu: extrator de água de poço miniatura, normal, eficiência atual, 2000 ml. De a primeira opção de atualização, atualize o material do poço. Aumente as funções de vedação e purificação de água para melhorar a qualidade da água. Pontos de sobrevivência necessários para atualização, 200. Segunda opção de atualização, cavar um poço mais profundo para aumentar a eficiência da extração de água. Pontos de sobrevivência necessários para atualização, 300. Comentário: essencial para a sobrevivência no deserto. Observando a produção diária de 2 litros de água exibida no painel do poço, Sumo ficou encantado e começou a calcular em seu coração. Se nenhum exercício extenuante fosse envolvido, ele seria capaz de se sustentar com apenas cerca de 300 ml de água por dia. Mesmo que precisasse sair para algum trabalho pesado, precisaria de no máximo 1 litro de água.
A teoria científica que recomendava que uma pessoa bebesse pelo menos 2 litros de água por dia era extravagante demais para o mundo pós-apocalíptico. Havia um grande número de pessoas que não bebiam tanta água todos os dias, mesmo na era da civilização. Não havia como alguém vir para o mundo pós-apocalíptico esperando manter uma saúde perfeita. A crise da água potável foi evitada. Em seguida, ele precisava resolver a crise alimentar. Depois de pensar sobre isso, Sumo abriu o painel de negociação. Com certeza, o painel vazio agora estava cheio de itens. Vendedor, Lufene, item comercial, um bloco de ferro, item necessário, 100 mililitros de água pura. Observação, não me envie uma mensagem privada dizendo que estou pedindo demais. Eu tive que cavar por mais de 1 hora sob o sol escaldante para isso. Vendedor, Suilo. Item comercial, 200 gramas de pão. Item necessário, um bloco de cobre. Observação, se você não quer morrer de fome, então se apresse e entregue seu cobre. Não vou entretê-lo quando o tempo acabar. Vendedor, Anli. Item de troca, 500 gramas de carne de coiote do deserto mutante. Item necessário, 300 mililitros de água pura. Observação, troque carne fresca de coiote por água fresca. Ainda está fresco. Apresse-se se você quiser. Vendedor, Wang Fugi. Item comercial, 100 mililitros de líquido para saciar a sede. Item necessário, envie-me uma mensagem privada se tiver algo a oferecer. Comentário, filho da puta. Seu chamado líquido para matar a sede é na verdade urina. Por que você não sacia sua sede com isso? Comentário, você roubou 10 unidades de madeira de mim. É melhor você não me deixar pegar você. Urina? Sumo foi pego entre risos e lágrimas quando leu as palavras líquido para matar a sede escritas ali. Parecia que havia uma brecha no sistema comercial. Não é de admirar que o vendedor não tenha declarado claramente que tipo de líquido era. Todos tinham acabado de transmigrar. Ninguém iria querer beber urina mesmo se estivesse morrendo de sede. Após alguns minutos de observação, Sumo tinha uma visão geral do mercado. Nessa fase já tinha muita gente ousada por aí. Alguns até mataram várias criaturas mutantes com as ferramentas que tinham. Também havia alguns que dependiam de baús de tesouro que encontravam no deserto para obter comida e ferramentas. No entanto, a água ainda era o objeto de maior demanda. Basicamente, poucas pessoas o colocaram à venda. Mesmo que eles oferecessem o menor pedaço, seria vendido em segundos. Depois de sair do painel de negociação, Sumo parou no canal regional. Desta vez, havia muito mais produtos secos mencionados. Assim que você matar uma besta mutante, você receberá um baú do tesouro com todos os tipos de itens. Acabei de matar um coelho mutante e recebi um baú do tesouro. Há uma garrafa de água e uma chave inglesa dentro. Você também pode encontrar baús de tesouro no deserto. Tenha cuidado para não confundi-lo com um lixo. Existe alguma alma bondosa por aí que possa me dar um pouco de comida? Não como nada há um dia inteiro e estou morrendo de sede e fome. Além das poucas pessoas que se deitaram no chão recusando-se a se mover, a maioria das pessoas falava em procurar suprimentos. Nesta fase, poucas pessoas se concentrariam em desenvolver seu abrigo. Basicamente, todos estavam tentando estocar suprimentos suficientes antes que o próximo desastre acontecesse. Sumo observou por um momento e ganhou um pouco de conhecimento. Conforme mencionado na introdução anterior, o deserto estava repleto de perigos e oportunidades. Cada vez que um mutante era morto, um baú do tesouro aparecia como recompensa. O conteúdo do baú foi baseado inteiramente na sorte e no nível da besta mutante. Havia também muitos baús de tesouro espalhados no deserto que poderiam ser abertos assim que fossem encontrados. Em suma, nesse estágio de iniciante, desde que alguém estivesse disposto a se aventurar e explorar, eles não morreriam de fome e sede imediatamente e teriam poucas chances de sobrevivência. Já as pessoas que cresceram vivendo uma vida confortável e só sabiam dar ordens e perderam seus instintos de sobrevivência, provavelmente seriam as primeiras a serem eliminadas nessa corrida global de sobrevivência envolvendo bilhões de humanos.
Sumo sentou-se na escada de seu abrigo até que o sol pendurado no meio do céu finalmente começou a se pôr. Então ele puxou o balde de madeira com a ajuda dos últimos raios de luz restantes. Após 5 horas, o balde havia coletado 400 mililitros de água. Em seguida, Sumo usou outras 4 unidades de madeira para construir outro balde. Derramou a água do poço nele para precipitar e, em seguida, baixou o balde de água do poço no poço novamente para continuar a extração. Sumo aguentou a sede e abriu o painel de negociação, listando 200 mililitros de água nele e iniciou um leilão. Vendedor: Sumo, item comercial, 200 mililitros de água mineral subterrânea. Item necessário, qualquer item alimentar. Observação: água subterrânea fresca. Eu cavei por um dia inteiro apenas para coletar tanto. Eu só quero comida. O lance mais alto ganha. Sumo mal terminou de listar a água quando o canal de bate-papo explodiu instantaneamente. Puta merda, alguém listou água. Água recém-cavada. Água no subsolo. Não diga mais nada, vou cavar a terra e pegar um pouco de água imediatamente. Esta é a primeira vez que ouço falar de alguém cavando água. A maior parte da água listada no canal comercial hoje foi recuperada de baús de tesouro. Não acredito que esse cara está disposto a trocá-la. Ele só quer comida. Eu tenho 300 gramas de pão. Posso trocá-lo pela água. A caixa de chat do War Channel explodiu. Enquanto isso, um grupo de pessoas continuou a enviar mensagens privadas para Sumo através do canal comercial. Todo-poderoso Sumo, posso trocar 20 unidades de madeira por sua água? Por favor, seja gentil. Estou morrendo de sede. Tenho 100 bilhões de dólares em ativos. Me dê esta água e eu lhe darei $1 bilhão. Eu garanto que você viverá uma vida rica e próspera pelo resto de sua vida. Bonito Sumo, estou com tanta sede. Você pode me dar um pouco de água, linda, por favor? Se nos encontrarmos no futuro, farei o que você quiser e cara. 300 gramas de carne de lobo e mais 200 gramas de pão para trocar? Eu quero água. Havia milhares de mensagens privadas chegando. Havia alguns estrangeiros também, embora as mensagens enviadas por eles tivessem sido traduzidas para o chinês automaticamente. Entre essas pessoas, havia muitas celebridades famosas e até plutocratas e funcionários de vidas passadas. Alguns ofereceram grandes promessas, alguns fizeram ameaças, alguns até enviaram mensagens de texto em particular para seduzi-lo. Sumo ignorou todos eles. Em 5 dias, viria a primeira onda de desastres. Nestes tempos incertos, todos eram iguais. Deus sabe quantos deles sobreviveriam após o desastre. Depois de pensar por cerca de 10 minutos, Sumo escolheu aquela que parecia ter a oferta mais alta no momento e concluiu a transação. Registro: você perdeu 200 mililitros de água. Registro: você obteve 350 gramas de pão, 200 gramas de carne seca, ferro 1, isqueiro 1. Quando a transação foi concluída, metade da água no balde de madeira desapareceu. Em troca, ele recebeu vários itens em seu inventário. Depois de contabilizar suas despesas anteriores, restavam apenas 4 unidades de madeira em seu estoque. Depois de compilá-los, Sumo usou as 4 unidades de madeira para criar uma caixa de madeira e colocou nela todas as coisas que acabara de negociar. Ele pegou o balde de água de madeira e bebeu cuidadosamente metade da água restante e saiu novamente antes que o céu escurecesse completamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.